Olha, Paloma, a pergunta agora é um pouco subjetiva, né? Mas eu acho que o seu olhar melhora o nosso e os que estão aí nos ouvindo e assistindo também, né? Como que você, né? É uma pergunta que eu também me faço, a Fátima também, né? Como que nós, assim, e daí a gente vai guardar o nosso processo para ouvir você. Como que você fez esse caminho, né? Porque nós não fomos ensinadas nessa valorização do processo. A gente não foi ensinada a refletir a partir do mundo, né? A arte, né? Enfim, eu estou falando de um contexto geral, né? Salvo algumas exceções de pessoas que já vieram desse contexto mais aberto, de práticas pedagógicas mais abertas. Como que foi para você sair desse lugar, né, porque eu acho que isso deve ter sido um processo desafiador. Eu acho que quando a gente entra na pedagogia, a gente falou isso muito no nosso primeiro episódio, né, desse lugar de se fazer professor, né, das primeiras infâncias. Como que foi? Eu quero ouvir da Fá também, amiga, que eu tenho curiosidade mesmo de ouvir também de você. Como que tá sendo, né, porque eu acho que isso é todo dia, pra vocês, fazer esse caminho de que eu tenho que desconstruir a forma que eu aprendi, né? E a gente tem essa metacognição de que o que eu aprendi eu vou passar, o que eu aprendi eu vou passar, pra vocês terem esse novo olhar, né? Porque eu acho que a gente meio que precisa reaprender e desaprender algumas coisas, sabe? Agora que tem o Ravi, né? Que eu acho que ela tá vivendo isso, né? Que não foi nada parecido com as infâncias que a gente teve, e que eu falo que ela tem um laboratório na casa dela, né? Igual eu com meu sobrinho, ela tem o próprio laboratório dela, na casa dela, ela e o Sérgio tem lá o projeto de pesquisa deles latente. Mas como que é pra vocês isso, assim, e pro professor? Porque eu acho que isso é um conflito muito grande, sabia? Porque a gente é ensinado, é treinado a intervir, é ensinado a colocar em caixa, a gente é treinado durante 3 anos a fazer isso, a gente tem essa ideia de professor na nossa cabeça, desse tipo de professor lá na frente, no centro, e como que é se deslocar desse lugar de estar no centro para colocar a criança? E como que é isso dentro de vocês, assim? Eu quero ouvir vocês. É um desafio diário. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter a consciência de que a gente vai continuar errando, a gente vai falhar em muito. Às vezes a gente vai pensar uma coisa e as crianças vão mudar completamente, positiva ou negativamente, né? Às vezes a gente vai pensar uma coisa e, meu Deus, é tudo errado, né? E a gente não pode se frustrar, porque nós somos seres humanos, a gente tá testando, a gente tá se ressignificando o tempo inteiro. E eu acho que eu ainda tive a sorte, assim, de viver já uma pedagogia, né, no tempo da faculdade, que já estava se refazendo um pouco. Tanto que muitas pessoas nunca ouviram falar de Régio, e eu tive a oportunidade de ouvir, mesmo que brevemente, ainda na faculdade. E tive professores muito sensíveis, que traziam já esse tempo de, né, ouvir as crianças. Mas, assim, para mim, o que mais fez a diferença foram as minhas buscas pessoais mesmo, de leitura, de literatura. Mas, assim, a pós-graduação, né, lá na Casa Tombada foi extraordinária. Mas a minha formação, o meu trabalho, né, como eu falei, eu trabalhei na maternal, e que era assim, era tudo EVA, o adulto que faz, que monta o painel para aquela festa, e depois desmonta daqui uma semana, as crianças nem entendem o que está vivendo naquele processo. E eu tive a oportunidade de entrar em uma escola que já tinha essa outra percepção. Então, sou muito grata, assim, vindo lá da escola Cotovia, que fica aqui em Barueri, assim, eles foi quem abriu um pouco a minha mente, né, para essa possibilidade de fazer escola. Então, foi aprendendo no dia a dia, e é nessa troca, né, de ouvir uns aos outros, de entender que nenhuma realidade é igual, porque o que acontece muito é, não, a minha escola é superior à sua, porque a gente já tem esse olhar, a sua não tá fazendo tudo errado. Não é assim. Quando a gente para ouvir o que o outro tem para dizer, como que é a realidade dele, soma muito na nossa também. Então, as parcerias que eu fui encontrando no caminho também me ajudaram nesse, né, repensar. Mas, para mim, assim, acho que o meu princípio, aquilo que me norteia, é o acolhimento. Então, quando eu tô ali presente com as crianças, ouvindo elas, o tempo inteiro eu vou me refazendo na forma de falar, na forma de propor as coisas. Então, acho que para mim ainda não foi tão difícil sair desse, porque é um desafio. O tempo inteiro a gente fala, tem hora que é tão mais fácil, parece que é tão mais fácil. Você fala, não, bem com você não tá percebendo que é esse som? Do que você ficar lá, banana, vamos ouvir que som que tá falando, banana. É
é um trabalho de formiguinha. Então, a gente entender que se eu ensinar hoje, amanhã eu vou ter que falar de novo. E de novo, isso é na escola, na maternidade, em tudo. É a repetição, mas a repetição também de outras formas, né? Eu não preciso fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. E o lado de você se sensibilizar é você pensar outros caminhos para ensinar uma mesma coisa, né? Sair da caixa. Verdade. Ai. É isso, é desafiador, constante, diário. E essas trocas são muito importantes, né? Eu aprendo cada dia, eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado, né? Vocês, o contato, a maternidade, agora a possibilidade de ver, né, na coordenação pedagógica, o trabalho das meninas, o desenvolvimento das crianças. E assim, a gente se questiona mesmo, né? Igual a vivência hoje da maternidade foi diferente da minha lá atrás, né? 7 filhos, interior. Às vezes, assim, a gente vai aprendendo e às vezes até ele fala, nossa, mamãe, eu podia ter falado assim que eu ia entender. Aí você fala, às vezes sai, né, da forma que a gente não esperava, mas é constante. E essa questão de estar aberto mesmo, né? Eu fiz de um jeito aqui, amanhã, né, vou tentar de uma melhor forma. E é isso. É desafiador constantemente, mas eu tenho pessoas maravilhosas, a gente está sempre aprendendo, estudando. Eu acho que é isso.